Linha direta com a justiça aqui pela Rádio Bandeirantes. Você também nos acompanha em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Hoje vamos discutir no primeiro bloco desse programa o tema do feminicídio e a violência contra a mulher. Os números são impressionantes, é uma pandemia dentro da pandemia, por isso estamos trazendo aqui um time de especialistas para debater o tema no programa. Chegando conosco, o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ex-presidente da APAMAGES e também da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Henrique Nelson Calandra. Como é que vai, doutor Calandra? Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes e quem nos vê também. A nossa saudação à nossa presidente, Vanessa Mateu, que tem brilhado aí na direção da APAMAGES, nossa procuradora, que também está conosco, que vai também participar. Eu, infelizmente, tive que viver alguns casos de feminicídio de colegas no Brasil, uma em Mato Grosso, a Patrícia Scioli no Rio de Janeiro, esse caso de novo no Rio de Janeiro. Então, vários. O feminicídio não escolhe lugar. E eu me lembro que eu era presidente da MB, quando nós iniciamos esse movimento, com as colegas do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro, para criar a figura do feminicídio. E os professores, muitos professores de penal e processo penal, falávamos que nós estávamos enxugando o gelo e que nós estávamos criando uma figura que, na verdade, já existia, o homicídio qualificado, mas, para tristeza nossa, eu vejo que essa realidade brasileira cada vez mais acontece e as penas têm que ser duras. Temos que agradecer ao ministro César Peluso, que deu uma nova leitura à lei da violência contra a mulher, porque antigamente só com a representação no caso de lesão grave, hoje não é mais assim, mas a nossa presidente, Vanessa Mateu, e a doutora que nos acompanha vão poder falar melhor sobre esse assunto. Eu tive a desventura de ter que comparecer a funerais de colegas assassinadas e de chorar junto, eu e minha esposa, Lucy, abraçado com as crianças, os filhos, dessas mulheres valentes, juízas. A Patrícia Scioli era uma juíza muito austera, botou na cadeia um monte de gente que quebrou seu juramento de lealdade ao Estado brasileiro, se aliou a organizações criminosas, e ela era extremamente rigorosa com esses bandidos, muitos ainda fardados pelo próprio Estado, e foi com essas fardas e com essas armas que ela foi atacada e morta com 21 tiros na frente da casa dela e diante da própria família e dos próprios filhos. As meninas cresceram, hoje já são mulheres, a Lucy sempre fala com elas pela internet, a distância às vezes não permite, e essa pandemia menos ainda, a gente está em contato com os filhos de colegas. Se é alguma coisa triste, é uma mulher ser vitimada por sua condição de mulher. E se é triste meio, é uma magistrada ser assassinada em razão de sua função, em razão de ser mulher, e outras que foram atacadas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. A nossa colega em Mato Grosso, às vezes vai me falhar aqui a memória para lembrar o nome, mas ela era uma mulher extremamente generosa. E ela teve um companheiro, o companheiro tinha 2 filhas, ela é quem pagava os estudos das filhas desse companheiro, e ela, em um dado momento, ele abusou tanto que ela resolveu se separar dele. E ele entrou numa igreja onde estava sendo celebrada uma missa e atirou na juíza, matando a nossa colega, que era a maior benfeitora da família desse próprio agressor. São coisas
tristes e inexplicáveis. Muito bem, estamos recebendo o Dr. Calandra sempre com um preâmbulo aqui interessante, histórias que ele conta que os ouvintes gostam muito, lembranças sobre os temas que trazemos aqui no nosso programa. Como ele já anunciou, estamos recebendo aqui a juíza de direito, presidente da Associação Paulista de Magistrados, doutora Vanessa Mateus. Tudo bem, doutora Vanessa? Como é que vai? Um feliz ano novo para a senhora, hein? Não sei se o microfone da doutora Vanessa está fechado, que a gente não está ouvindo o que ela está falando aqui. Será que ela esqueceu de ligar o microfone? Vamos tentar... Desculpa, eu que mutei o microfone para não atrapalhar o doutor Calandra e esqueci de religar. Seja bem-vindo. Feliz ano novo, Pedro. Obrigada por mais uma vez. Obrigada por começar esse ano aqui na casa de vocês. Pena o assunto tão triste que nos traz aqui. Mas a possibilidade de discutir isso com a sociedade é sempre muito importante. Então, eu falei isso num artigo recente, a gente não esperou a morte da Viviane para começar a agir, não. A gente vem agindo há muito tempo em relação ao feminicídio. Inclusive, por isso o crime nos abalou tanto. Porque depois de tudo que foi feito, de tanta coisa feita, a gente teve numa noite de Natal 6 mortes em circunstâncias semelhantes. Então, a gente não esperou isso acontecer para começar a agir, mas é importante que a gente use o que aconteceu para continuar nessa caminhada, para angariar mais apoios, para despertar cada vez mais a sociedade civil e os poderes, os 3 poderes, para o enfrentamento dessa violência. Então, dou aqui meu feliz ano novo, meu boa tarde ao Pedro, ao doutor Calandra e à colega Maria Alice. Temos muito a conversar hoje aqui. Certamente. Também nossa convidada hoje aqui do programa, a doutora Maria Alice Dias, né, que é procuradora do Estado, Maria Alice Dias Gonçalves, que é diretora de comunicação da Associação dos Procuradores do Estado, autora de diversos artigos também sobre o tema, que está aqui conosco para trazer mais informações sobre a violência contra a mulher e também o feminicídio. Doutora Maria Alice, seja bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes, viu? Um prazer tê-la conosco aqui para esse debate. Obrigada, Pedro. Obrigada, doutor Calandra. Obrigada, doutora, que vai debater comigo a respeito desse tema tão importante que é o feminicídio. Eu quero principalmente abordar a questão do machismo, o quanto isso é importante trabalhar desde a educação para tentar se combater o machismo, que eu acho que é a raiz de todos os problemas. Doutora, eu que trouxe alguns dados aqui, só para a gente começar a nossa conversa, né? Em 2020, nós tivemos um crescimento de 34% da violência contra a mulher, de denúncias para o telefone 180, que é o telefone criado em todo o Brasil para que esses casos possam ser denunciados, né? E aí, claro, né, há um crescimento maior em algumas regiões, como a região norte, a região nordeste do país. No Acre, só para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando pela internet ter uma noção, 400% de aumento nas denúncias das modalidades criminosas contra as mulheres. Ou seja, é um crescimento muito grande no momento de pandemia, né? Em que as pessoas estão mais tempo confinadas em casa. E eu começo então com a doutora Vanessa Mateus, perguntando sobre a nossa legislação. Nós temos a Lei Maria da Penha, temos a questão do feminicídio, que é um aumento de pena, né, para quem comete essa violência extrema contra a mulher, tirando a sua vida. A legislação brasileira está preparada para atender a essa demanda, doutora Vanessa? A legislação, o feminicídio, a figura do feminicídio. Aliás, se você me permite, Pedro, eu queria esclarecer um pouco o que é o feminicídio, porque eu vejo as pessoas, a população de uma forma geral, fazendo críticas sem saber exatamente o que é a figura do feminicídio. Eu ouço as pessoas falando assim: a nossa Constituição prevê a igualdade de direitos, então por que a morte de uma mulher tem que ser apenada mais gravemente do que a morte de um homem? Todas as vidas têm o mesmo valor. A questão não é essa.
O feminicídio não é a morte de mulher, é a morte de uma mulher em circunstâncias de violência doméstica. Então, uma mulher assassinada na rua, numa briga de bar, o tratamento para essa morte é o mesmo que se dá para a morte de um homem morto nas mesmas circunstâncias. O feminicídio é outra coisa. O feminicídio é a morte de uma mulher em virtude do fato de ser mulher, em decorrência do gênero, e dentro do ambiente doméstico, não necessariamente em casa, mas no ambiente doméstico. Então, é uma morte causada pelo companheiro, pelo ex-companheiro, pelo ex-marido, um filho contra a mãe, um pai contra uma filha, por exemplo. Então, esses crimes, eles merecem um tratamento diferenciado da lei, porque eles são cometidos dentro do âmbito da maior confiança daquela mulher. Eles são cometidos no lugar onde menos se espera, um lugar onde se espera amor, um lugar onde se espera respeito, um lugar onde se espera carinho, um lugar onde se espera confiança. Você recebe a morte, você recebe a violência, você recebe o tratamento absolutamente desigual por conta do gênero. Então, como a Maria Alice falou no começo, essas mortes todas, elas têm um denominador comum. Elas decorrem do machismo, da sociedade em que a gente vive com esse machismo endêmico, estrutural, e que a gente só combate, a gente... Tivemos um probleminha aqui no contato com a doutora Vanessa. Não combate... Agora voltou. Voltou? Deu uma travada, mas deu para entender o que a senhora falou. Pode concluir, por favor. Ele não decorre, ele é endêmico, o machismo é endêmico. Todas essas causas, todas essas mortes têm uma causa comum. A gente só vai resolver isso tratando a causa, tratando o machismo, tratando esses conceitos enraizados na nossa sociedade, com educação, com formação, com educação dos agressores, com educação das crianças. A gente não vai resolver isso com pena, mas nós temos uma situação posta hoje. Nós temos uma sociedade que ainda pratica esse tipo de delito. E isso precisa ter uma resposta penal. O feminicídio foi uma dessas respostas que o legislador encontrou. Olha, nós não vamos mais aceitar a morte dentro de casa, a morte pelo companheiro, a morte pelo ex-marido. Isso vai ser apenado gravemente. Só que não é só o feminicídio que tem que ser apenado mais gravemente. A gente tem o feminicídio, ele deixa rastros, ele dá indícios de que ele vai ocorrer. Quando a gente tem uma mulher morta pelo marido ou pelo ex-marido, quando a gente vai olhar o histórico, a gente tem casos de ameaça, a gente tem casos de lesão corporal, a gente tem violência patrimonial, a gente tem vias de fato, a gente tem ameaça. E esses crimes são quase um indiferente penal. A ameaça, por exemplo, é uma pena de detenção de 1 mês, 3 meses. Se você mantiver alguém preso em flagrante por conta de uma ameaça, fatalmente, quando acabar o processo, quando o juiz der a sentença, essa pena está cumprida. E ele vai imediatamente para a rua, e não tem o que o juiz possa fazer. Então, todos esses crimes, não só a morte, mas todos esses crimes que indicam um caminho até a morte, eles têm que ser tratados com mais rigor do que a ameaça cometida por um desconhecido, do que a lesão cometida por um desconhecido. E isso não é ferir a igualdade que a Constituição prevê. Quando a Constituição prevê a necessidade de igualdade, ela diz o seguinte: serão tratados igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Então, a gente precisa de políticas que tornem iguais. Então, se a gente tem hoje um crime que acomete as mulheres, e ninguém venha me dizer que é a mesma coisa, que os homens também sofrem de violência doméstica. Quantos homens foram mortos na noite de Natal pelas esposas na frente dos filhos? Quantos? Eu não tenho conhecimento de nenhum. Quantos homens foram mortos pelas esposas na frente dos filhos durante o ano de 2020? É um problema da sociedade? É uma questão endêmica? É uma questão estrutural? Porque se for, a gente tem que resolver. Mas não é, né? São casos isolados, são casos esparsos. Agora, a morte das mulheres é uma constante.
mais de 70% das mulheres que morrem pelos companheiros. Vê se tem cabimento um percentual desse tamanho. Então, não é igual. Tem um desequilíbrio aqui na sociedade. E algo precisa ser feito para equilibrar. Então, a gente tem a questão estrutural, a questão do machismo, que a Maria Alice vai falar logo mais, e a gente tem um problema posto hoje. Enquanto a gente não consegue resolver o problema estrutural, a gente precisa tratar esse problema com a severidade necessária, com os dispositivos que a lei penal pode nos fornecer para tratar. Então, eu acho que ainda que a gente também precise evoluir na questão do feminicídio, porque hoje ele é uma qualificadora, ele não é um crime próprio, que a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa tratar a perseguição, que não é tipificada na nossa legislação penal, já é tipificada, por exemplo, na legislação portuguesa. E no Brasil a gente não tem esse crime. A gente precisa cuidar da ameaça, a gente precisa cuidar da violência psicológica como crime, e como crimes que permitam a atuação severa do Poder Judiciário. Então, eu entendo que a nossa legislação tem muito a evoluir. Doutora Maria Alice, em briga de marido e mulher, se mete a colher ou não? Se mete sim, com certeza. Como a doutora Vanessa falou, a questão do violência doméstica, ela tem que passar do recinto, que era para ser de respeito, quando ela passa, esse respeito não há esse respeito, a sociedade precisa intervir. Inclusive na Lei Maria da Penha, que é de 2006, ela fala entre um dos princípios a colaboração da família, do poder público e da sociedade. Assim, em termos de legislação, eu acho que o Brasil ele tem uma legislação ok para crimes contra a mulher, tem o crime de assédio sexual, de importunação sexual, tem o feminicídio, que é uma qualificadora do homicídio, tem a Lei Maria da Penha, com as medidas protetivas também. Claro, eu também concordo com a doutora Vanessa quando ela fala, antes de acontecer o feminicídio, que culmina na morte da mulher, há um crescendo, a agressão, a ameaça, né? Até eu trouxe aqui dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, só em 2020 foram 45.310 boletins de ocorrência por agressão e 50.422 por ameaça. Quer dizer, mais de 50 mil agressões, ameaças, e isso, a pena de lesão corporal, a pena desses crimes intermediários, ela realmente precisa mudar, ela precisa contra a mulher, isso precisa ser feito, precisa melhorar. Mas, em termos de envolvimento, para esse crime, não adianta só você ter as leis, você precisa trabalhar a mentalidade, assim, porque, você veja, no caso da juíza do Rio de Janeiro, ela foi morta com diversas facadas na frente das filhas, que levou o agressor a fazer isso, né? A pena é uma pena dura, né, de 12 a 30 anos, mas com a qualificadora de ser na frente dos filhos, mas nada o deteve. Por quê? Porque aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de posse, né? E uma coisa muito importante, assim, a sociedade realmente ser alertada para interagir, para denunciar mesmo, né? E até, assim, em razão disso, o CNJ acho que a AMB, né, doutora Vanessa, capitanearam a campanha Sinal Vermelho, na qual a PESP, a Associação dos Procuradores, acabou entrando em agosto de 2019, que consiste, assim, em grosso modo, no treinamento dos funcionários das farmácias, para a mulher que chega com um X na mão, ela já não precisa explicar, ele já vai identificar que ela está com um problema de violência doméstica,
né? Porque um dos grandes entraves do combate a esse crime é a vergonha que a mulher tem de denunciar, é a vergonha que ela tem. Então, a campanha Sinal Vermelho, ela está se expandindo, ela ainda está começando, e está ganhando corpo, e lá em São José do Rio Preto, que tem tido muitos resultados positivos, você vê o engajamento que já passou das farmácias, já está nos hospitais, as pessoas já estão percebendo que os sinais que a mulher dá de violência doméstica, precisa todo mundo interagir para poder chamar a polícia, para se conscientizar, para poder levar à frente essa denúncia. Doutor Henrique Nelson Calandra, conosco também aqui para debater esse assunto do feminicídio. Doutor Calandra tem uma experiência na área civil, na área penal, como juiz, como magistrado, uma carreira sólida, com decisões importantes e muito conhecimento para trazer para nós aqui a sua percepção a respeito desse tema. Já já vou deixar para as doutoras falarem da questão do machismo, mas ao doutor Calandra eu vou perguntar sobre a figura do agressor. Pela sua experiência, um homem que agride uma mulher, um homem que ameaça a mulher, a companheira, ele tem recuperação? Qual é o caminho que a justiça precisa adotar em relação a esse cidadão, a esse sujeito que é levado aos tribunais com uma acusação dessa natureza, doutor Calandra? Em primeiro lugar, eu gostaria que a nossa presença nesse programa fosse uma homenagem à nossa colega Viviane, que foi vítima, que foi brutalmente assassinada diante dos filhos dela, e queria dedicar de coração esse programa a essas crianças que presenciaram essa brutalidade. Nós, quando eu falo colega nossa, Maria Alice, tanto nós juízes, promotores, somos agentes do Estado e temos que impor, às vezes, o cumprimento da lei. E, por isso, muitos promotores e promotoras foram vitimadas, muitos juízes, juízas, desembargadores foram vitimados, e que esse nosso programa vá em homenagem à Viviane. Eu vou pedir depois à nossa presidente, Vanessa Matheus, que fale um pouquinho mais sobre a família da Viviane, porque eu não tenho os dados aqui completos sobre ela, coisa de gente muito antiga. Eu presidi júris em que a defesa alegava que o homicídio praticado contra a mulher era um homicídio passional. Não existe coisa mais estúpida, mais imbecil, desculpe que me perdoem, jurados, mas vários réus foram absolvidos com a tese que o marido traído pela mulher tinha o direito de tirar a vida dela. E nós não estamos muito distantes disso. E eu queria também parabenizar o Ministério Público e a magistratura brasileira, e aqui em São Paulo, ao meu tempo, eu como titular da 7ª Vara da Família, nós começamos um trabalho com psicologia forense e assistência social. Queria relembrar o nome de uma das pioneiras nessa área, que era e é ainda professora na nossa PUC, no SEDE Sapiências, Ivani Zambon Marques da Silva, que escreveu vários livros no Brasil e fora do Brasil sobre esses aspectos da psicologia no casamento. Eu acho que o homem tem cura, mas o judiciário precisa de ferramentas mais duras. A figura americana do contempt of the court, ofensa à corte, se o juiz tiver uma ferramenta dessa, duvido que algum marido ciumento vai se opor a um juiz quando o juiz der uma ordem efetiva para ele se afastar de alguém, para ele fazer, porque às vezes as coisas ficam muito diluídas, vai ser processado por um crime de desobediência, alguma coisa muito aleatória. Nos Estados Unidos da América, se alguém chegar para a doutora Vanessa Matheus ou para a doutora Maria Alice e desobedecer uma prerrogativa própria da função do promotor ou do juiz, especialmente do juiz, o juiz pode multar, pode cassar a licença de um advogado
pode mandar prender a pessoa na hora. E isso tudo faz com que o juiz... Eu falo isso porque tenho um filho que mora nos Estados Unidos há décadas, né? E a figura do juiz é respeitabilíssima. Ninguém é capaz de tocar numa magistrada, quem dirá esfaquear uma juíza publicamente por uma cena de ciúmes, né? Por uma cena como essa que ocorreu no Rio de Janeiro, ou pelo fato da juíza exercer a sua profissão de juíza. Eu acho que está faltando, minha presidente, eu não consegui emplacar no meu tempo a figura do contempt of the court. Eu acho que tem que ser uma ferramenta indispensável para o juiz botar ordem e dar uma ordem, e essa ordem ser obedecida realmente pelas pessoas. Porque, às vezes, o simples fato de dizer que vai ser processado, que vai ter que pagar uma fiança alta, a pessoa acaba não atendendo a determinação do juiz. E as nossas juízas são extremamente corretas, extremamente compenetradas de suas funções, as nossas promotoras do mesmo jeito, os nossos colegas do sexo masculino. Nós falávamos, tem programas atrás, Vanessa, de uma vítima de um estupro coletivo, que aqui no estado de Santa Catarina, que foi triplamente vítima, porque, além de ter passado por tudo que passou, acabou sendo ofendido em audiência pelo advogado da parte contrária e pelo próprio réu, né? E tudo isso é Brasil. E nós, para evoluirmos, eu que vou ser bisavô daqui a pouco, eu tenho que deixar essa herança para os nossos filhos, para os nossos netos, de um judiciário e de um Ministério Público realmente respeitado, né? Em termos de que o homem respeite a mulher, não por medo do que vai acontecer, porque tudo isso tem que ser trabalhado nas varas de família. Eu acho que uma separação não pode ser apenas um carimbo automático. Lógico que pode também ser feito perante o juiz de paz, o mesmo juiz que casou pode separar, mas eu acho que tem que haver alguma solenidade e tem que haver alguma coisa de presença do Estado, tanto no casamento como na separação, para que as pessoas compreendam as suas responsabilidades. Todo mundo fala em guarda compartilhada, tudo vira festa, mas na hora que você chama para cuidar dos encargos, cadê os festeiros? Cadê o pai que queria a guarda compartilhada, que sai correndo, se tem uma prova no primeiro dia que não tem empregado, não tem babá, não tem ninguém, é ele com 4, 5 filhos, o camarada arranca os cabelos, sai correndo e vai batendo na porta da mulher, pedir para a mulher voltar, para ela assumir a guarda desses filhos. Então, eu queria deixar esse apelo à nossa presidente, Vanessa Matheus, que leve essa luta do contempt of the court para nós tenhamos esse tipo de figura no direito. O juiz tem que ter uma força urgente, muito severa. Eu fui juiz de infância e juventude em Barueri e conseguimos recuperar cerca de 100 menores infratores. Porque eu dizia para eles, olha, daqui para frente, a figura do pai, da mãe que você batia, que você fazia, que isso acontecia, acabou. Daqui para frente é com o Estado sou eu. E rompeu as regras que eu estou fixando, boletim na minha mesa todo mês, ir na escola e só sair de casa para determinadas coisas que eu autorizar, cadeia se fizer o contrário, 100% se recuperaram. Então, eu acho que nós temos que prestigiar nossos juízes e juízas com autoridade. É a única maneira. Eu participei da luta da criação do feminicídio. Aumentar a pena vai figurar, vai ser mais intimidativo, vai. Mas eu acho que nós temos que trabalhar muito com a assistência social, muito com a psicologia na área de infância e juventude.
papel do promotor, da promotora nas varas de família é imprescindível, doutora Maria Alice. E muitas vezes, colegas não vocacionados que vão para essas varas acabam fazendo daquilo uma coisa quase que automática, né? E eu acho que nós temos que prestar muita atenção no momento de fazer e desfazer o vínculo matrimonial. E quando nós falamos das responsabilidades do pai e da mãe em relação aos filhos, né? Eu costumava dizer assim: olha, seu filho está passando fome, está passando necessidade. Imagine se fosse você sentado na beira da calçada pedindo um prato de comida e ninguém te desse. Então, você vai ter que trabalhar, vai ter que mudar de vida. É isso que, desculpa que eu estou me alongando muito, quem tem que falar mesmo é minha presidente, que fala 200 milhões de vezes melhor do que eu, e a minha promotora, doutora Maria Alice, que é diretora de comunicações da Associação do Ministério Público, e que pode falar, elas podem falar muito melhor do que eu. Doutor Calandra, na verdade, eu sou procuradora do Estado, eu sou diretora de comunicação da Associação dos Procuradores do Estado. Desculpa. Eu não sou promotora, imagina. Ainda não, mas um dia será. Ou juíza pelo quinto. Não sei. E acabaram chegando ao tribunal. Também nesta semana esse dado de que 70% das mulheres agredidas, né, voltam para o mesmo companheiro, ou seja, voltam para o agressor. Afeto e dependência econômica são os principais motivos. Vou te fazer a pergunta na sequência, a doutora Maria Alice, que já tinha manifestado interesse em entrar no tema, falar sobre essa questão da cultura do machismo e como isso tem sido combatido no país e a influência que tem sobre esse dado específico. Doutora Vanessa. A gente tem um crime muito difícil de se evitar com medidas legais, porque, como eu falei no começo, é um crime que envolve o relacionamento de amor e de confiança. Você é assassinada, você é violentada por aquela pessoa que você ama, que você escolheu para ser o pai dos seus filhos. Então, é muito difícil você determinar uma medida, olha, eu proíbo agora o afastamento, e isso ser fiscalizado de forma 100%, isso ser efetivo de forma 100%, porque você tem vínculos familiares, filhos comuns, etc. E outra coisa, esse machismo, a gente não pode esquecer que o machismo, que permeia a nossa sociedade, atinge mulheres também. Então, não é, a gente tem mulheres que se submetem a esse vínculo de violência, de dominação, por acreditar que, às vezes, aquilo é o destino que ele está reservado. Foi assim que ela viu o relacionamento dos pais, é assim que ela vê o relacionamento dela, e é assim que ela imagina que vai ser o relacionamento da filha dela, porque isso sempre foi comum, porque isso sempre foi assim. Quando eu instalei aqui em São Paulo o juizado de violência doméstica, eu acreditava que as mulheres voltavam para os maridos, na maior parte dos casos, por conta de uma dependência econômica. E a realidade que me foi colocada foi muito diferente disso. Normalmente, nesses relacionamentos, as mulheres trabalhavam, tinham um emprego fixo, e os homens faziam bicos eventuais. Então, a dependência não é econômica. A dependência, ela é emocional, ela é cultural, ela é social, ela decorre de... Eu ouvia muito as mulheres falando assim, não, de fato, doutora, ele me bate, mas é um bom pai. De fato, ele me bate, mas ele é trabalhador. Ele trabalha, ele tem emprego. Como se o me bate fosse um dos caráteres da personalidade que pudesse ser suprido por algum outro. E não pode. Então, o fato da mulher retornar para o agressor não é, e isso é uma coisa que a gente tem que erradicar do nosso discurso. A sociedade civil tem que erradicar do discurso. Não é porque a mulher gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar.
A mulher volta para o agressor por conta de uma série de outros fatores, principalmente culturais, que envolvem todo aquele relacionamento e toda a história de relacionamentos que ela conhece. Todo o passado foi assim. Por que isso não seria assim com ela? Então, a gente tem que tirar isso da mente de que mulher que volta com o agressor gosta de apanhar. Não é. É muito difícil sair de uma relação agressiva. E aí, tem um outro fator, sem querer me alongar muito. Toda relação violenta, a gente fala toda, mas em quase toda, ou na grande maioria, ela não começa violenta da noite para o dia. A mulher não vai, não casa, não chega na lua de mel e não é espancada pelo marido que fez alguma coisa que ele não gostou. Ela começa sempre com uma violência psicológica, com uma diminuição da autoestima, com a diminuição da confiança. Até o momento em que aquela mulher acredita que é uma sorte ter aquele homem que gosta dela. Então, ela acredita que ela é tão incapaz de conquistar o amor de outra pessoa, ela é tão incapaz de conquistar admiração fora daquele relacionamento, que a manutenção daquilo é quase que uma salvação. Se a gente for ver relatos de mulheres que conseguiram interromper o ciclo de violência, normalmente ele começa dessa forma, uma crença plena de que aquele homem faz um favor em gostar dela. Então, a mulher não tem força para sair daquele relacionamento. O que é importante a gente fazer quando a gente escolhe uma denúncia de violência doméstica? Primeiro, colocar esse agressor num programa. Porque senão, eu posso tirar essa mulher desse ciclo de violência e colocar uma outra. Ele pode entrar num novo relacionamento e passar a agredir uma nova mulher. E outra coisa, recuperar a autoestima e a confiança dessa mulher. Ela precisa entender que nenhum relacionamento abusivo, nenhum relacionamento violento pode ser admitido. E quando a gente falou, a Maria Alice falou ali um pouco da campanha do Sinal Vermelho, eu já estive aqui no programa, inclusive, falando sobre a campanha do Sinal Vermelho. A gente teve dois objetivos primordiais. O primeiro foi ampliar os canais de denúncia. As mulheres estavam em casa, a convivência aumentando, e elas não tinham como denunciar, não tinham como ir a uma delegacia, não tinham como ir ao fórum. A gente precisava ampliar o canal de denúncia. E as farmácias foram o meio mais adequado que a gente encontrou, porque é um lugar que sempre tem um profissional de saúde envolvido, é um lugar que está sempre aberto, é um lugar que as pessoas sempre têm motivo para comparecer, é um lugar em que as pessoas podem comparecer sem gerar confiança, é um local que inspira confiança na população. Mas tinha um outro objetivo também, que era envolver a sociedade civil no combate à violência doméstica. E isso funcionou. A gente viu uma série de pessoas envolvidas, fazendo o sinal vermelho com a mão, os procuradores aderiram imediatamente à campanha, o presidente Fabrício, que eu tenho tanta admiração, a gente tem tantas lutas comuns aí com o Fabrício, imediatamente falou, olha, eu quero me envolver nessa campanha, e a sociedade civil como um todo se envolveu nessa campanha, e a gente precisa disso, a gente precisa que as pessoas se envolvam na questão da violência doméstica, entendam que isso é um problema estrutural, que isso é um problema endêmico, e metam a colher, sim, participem da denúncia, mobilizem a rede de atendimento, deem uma força para aquela mulher que queira denunciar, estimule a denúncia, acione a polícia, ou então estimule a denúncia, porque sem o envolvimento da sociedade civil, a gente não consegue eliminar esse tipo absurdo de criminalidade que a gente não deveria estar vivendo no ano de 2021. Doutora Maria Alice, agora a senhora para falar aí sobre essa questão, né, da cultura do machismo, né, e o combate que é feito em todo o Brasil para se tentar reverter esse quadro. Uhum. Bom, eu tenho estudado um pouco o assunto e eu vou começar a falar de uma frase que eu escrevi no artigo do Estadão, sobre a Simone de Beauvoir, que é uma filósofa que em 1949 dizia o seguinte, que aquele que duvida da sua virilidade e que quer reafirmar toda hora, na verdade sofre de um grande complexo de inferioridade.
o homem machista, no fundo, é aquele que não tem segurança, é aquele que não tem segurança de si mesmo, nem segurança da sua macheza mesmo, para falar a verdade. E aí, o que ele faz? Ele acaba diminuindo a mulher, ele acaba sempre ou agredindo verbalmente, ou tendo comportamentos que façam com que a mulher se sinta cada vez mais carente, dependente, inferiorizada. Então, na verdade, o machismo é um problema tanto de complexo de inferioridade do homem, quanto da mulher, que acaba, por esse relacionamento abusivo, tóxico, não conseguindo sair disso, né? Uma coisa que eu queria falar também, a doutora Glaucia, que é uma juíza lá de São José do Rio Preto, e a doutora Carla, que é procuradora do Estado lá em São José do Rio Preto, a campanha Sinal Vermelho tem se destacado muito nessa região de São Paulo. E a doutora Glaucia é uma juíza excelente, ela tem feito um trabalho maravilhoso de fazer reuniões mensais com mulheres vítimas de violência que estejam atingidas pelas medidas protetivas, né? E ela foi vendo ao longo do tempo como essas mulheres foram se empoderando, se tendo a autoestima um pouco mais elevada, começando a ter noção dos seus direitos e afastar aquela coisa de que a culpa não é dela, né? A culpa não é dela, porque existe muito isso da culpa, né? Que o doutor Calandra falou, aquela audiência lá em Santa Catarina, né? Foi a vítima revitimizada no processo. Parece aquela coisa do julgamento do Dock Street, da Ângela Diniz, que foi morta, que no primeiro julgamento do Dock Street chegou a falar o advogado Evandro Lins e Silva, maravilhoso, mas infelizmente essa tese da legítima defesa da honra acabou emplacando na época, de que o próprio Dock Street teria feito um favor por atender o desejo, a pulsão de morte da Ângela Diniz, né? Pelo fato dela ter feito um testamento aos 23 anos. Então, aquela coisa da mulher ser culpada, isso tudo tem que ser ressignificado. A mulher tem, sim, o seu valor, a mulher precisa enfrentar, né? E precisa se ponderar de uma maneira que, assim, aquele dependência do relacionamento não pode impedi-la de ser um ser individual e forte, e que ela pode muito, né? E outra coisa também na doutora Glaucia, a juíza lá de São José do Rio Preto, ela chegou lá, em São José do Rio Preto é uma região rica em São Paulo, não reflete, assim, a sociedade brasileira, né? Mas nesse grupo que ela fez, acho que durante um ano, de reuniões mensais, ela pôde constatar que 70% das mulheres não eram dependentes financeiramente, elas tinham condição de se sustentar e sustentar a sua prole também. Ou seja, essa dependência emocional é uma coisa que tem que ser muito trabalhada com a mulher. O homem também precisa trabalhar a questão do complexo de inferioridade, de precisar ser macho, de precisar mostrar que ele manda, que ele pode, que ele é o provedor, porque isso é antigo, aliás, é um pensamento antigo. Porque vamos combinar, hoje em dia não dá mais para você ter num casal um só, é bem difícil, um só financeiramente manter, né, o casal. Então, eu acho assim, precisa fazer todo um trabalho de psicologia, de conscientização, de falar assim, o homem não vai ser menos homem se a mulher não quiser mais manter o relacionamento com ele, porque existem inúmeras possibilidades de refazimento da vida, a vida que segue, e
para a gente poder e também ter o engajamento da sociedade, né, para combater esse tipo de pensamento machista. Bom, estamos nos caminhando aqui para a parte final desse bloco. Eu vou pedir as considerações finais, começando com o nosso chefe, o Dr. Henrique Nelson Calandra, sobre esse debate envolvendo questões de ameaça para as mulheres, crime de feminicídio. O que o senhor tira desse debate? Qual é a conclusão que pode ser feita, hein, Dr. Henrique Nelson Calandra? Em primeiro lugar, o meu agradecimento à minha presidente, Vanessa Mateus, presidente da Associação Paulista de Magistrados e coordenadora de todas as ações da magistratura paulista no campo associativo, que tem sido um talento maravilhoso, elogiada dia e noite por todos nós associados da APAMAGES. No meu pedido de desculpas à doutora Maria Alice pelo equívoco que eu cometi, e queria dedicar, com a permissão delas, esse programa à memória de Viviane Vieira do Amaral, que é a nossa colega que foi vítima de feminicídio no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer que eu uma vez fui dar uma palestra, a primeira turma da Uninove que se formou em Direito, era uma turma enorme, muitas pessoas estavam no auditório, e uma senhora se aproxima de mim no final dessa palestra e diz: o senhor não vai lembrar quem eu sou. Eu falei: é difícil lembrar, né? Que tem mais de 500 pessoas. Aí ela falou assim: pois é. Eu tinha 20 anos, eu estava vivendo uma situação de ser agredida, eu estava cheio de marca roxa no olho, eu estava passando fome, e meu filho estava de fralda, sentado em cima da sua mesa de audiência, porque não tinha com quem deixar, nem onde deixar naquele momento. E o senhor me falou coisas que mudaram a minha vida. Palavras que o senhor me incentivou a romper aquele vínculo doentio que eu tinha com meu ex-marido e tocar minha vida para frente, mudaram completamente a minha vida. Eu fui estudar o primeiro grau, que eu não tinha, fiz a madureza, prestei vestibular na USP, eu passei em primeiro lugar em administração, prestei concurso na Justiça Federal, e passei em primeiro lugar. Hoje eu sou diretora de uma seção da Justiça Federal em São Paulo, e o bebê que estava sentado na sua mesa de audiência, esse grandão que está aqui com 1,92 m de altura, que eu estou fazendo direito, mais uma vez, fazendo outro curso universitário, porque ele é vagabundo, não gosta de estudar, para estimulá-lo a estudar. Então, ver como é importante a palavra do magistrado, às vezes no momento de crise, para estimular a mulher. E a minha primeira audiência criminal no interior era de um homem de 1,5 m, casado com uma mulher muito alta, pessoas do trabalho rural, né? E ele dizia que, a mulher dizia que ele agredia a mulher. Aí chega a primeira testemunha e fala assim: eu não vi nada. Eu vi uma gritaria dentro de casa e daqui a pouco abriu uma janela, seu Chico Lata saiu voando pela janela com os dentes segurando com a mão os dentes da boca dele, que caíram todos, que a dona Paulina deve ter batido nele. Então você vê essa coisa do machismo que a doutora Maria Alice falou, tão arraigada, que o homem mesmo agredido, ele foi dizer que ficou aquele quadro, aquela pantomima lá, dizendo que ele havia agredido a mulher, não tinha nem condição física de agredir a mulher, tão pequenininho que ele era, o tamanho que era a mulher. E eu acho que nós estamos num bom sentido, caminhando para uma evolução. Mais uma vez, homenagem à Rádio Bandeirantes por essa iniciativa. Eu queria, Pedro, só por último, deixar registrado, já que nós temos a nossa presidente da APAMAGES aqui presente, e a Maria Alice, que é diretora também da Associação dos Procuradores, o nosso mais profundo repúdio pela invasão do Pentágono nos Estados Unidos da América, por esse ato que o presidente Trump arbitrariamente cometeu, tirando a vida de pessoas inocentes num confronto com a segurança das casas legislativas. É um mau exemplo para o mundo, e eu acho que o presidente Joseph Biden
ele disse tudo, que os Estados Unidos são escravos da Constituição, da lei, e que a lei tem que ser cumprida. Eu queria, como brasileiro, que tem filhos morando fora do Brasil, repudiar esse ato do presidente Trump, que tirou a vida de pessoas inocentes com base em uma cultura totalitária, que as pessoas acham que são donos da razão. Aqui no Brasil nós já tivemos governo de Arena, de PMDB, de PSDB, de PT, terá um dia do PCdoB ou que outra sigla aparecer, e isso faz parte da normalidade, porque em alguma época juízes brasileiros, como a nossa presidente Vanessa Mateus, introduziram no Brasil o voto digital, a apuração digital. Aqui não tem como alegar fraude. Se alguém cometer uma fraude, nós temos como investigar, detectar e apontar e reconhecer. Portanto, a minha homenagem vai também aos juízes eleitorais do Estado de São Paulo, a minha colega Vanessa Mateus, juíza que os representa no plano associativo, ao nosso presidente do TRE, ao meu amigo presidente do TSE, que tem comandado as eleições no Brasil, dizer que eu lamento profundamente perda de vidas em nome de uma cultura totalitária, de pessoas que acham que são portadoras de razões especiais para ofender, para magoar e até para tirar a vida de outrem. Doutora Vanessa Mateus, presidente da APAMAGES, juíza de direito, participou também conosco aqui. Quero agradecer a sua presença e, claro, deixar um espaço para a senhora fazer as considerações finais também. Sou eu quem tem a agradecer, Pedro, a gentileza de vocês e a preocupação sempre com o debate tão atualizado. Já estive aqui falando de eleições, já estivemos aqui falando sobre a campanha do Sinal Vermelho, já estivemos aqui falando sobre previdenciário, orçamento, sempre assuntos tão relevantes, porque vocês estão sempre muito antenados com tudo que está acontecendo. Vir falar sobre feminicídio é algo que nos dói, eu recebi algumas críticas, o judiciário, de uma forma geral, recebeu algumas críticas de que esperou algum de nós ser morto para fazer alguma coisa. A gente não pode aceitar essas críticas. Primeiro, porque a gente já vinha fazendo há muito tempo. Não esperamos a Viviane morrer, ser assassinada brutalmente como foi, para fazer algo. A campanha Sinal Vermelho foi lançada muito antes, dos juizados, a briga no legislativo para melhorar a legislação. Então, nós não esperamos a morte da Viviane, mas nós tivemos o direito de gritar pela Viviane. A Viviane era uma de nós. A Viviane era uma juíza, era uma mulher de 45 anos, era uma mulher de 2 filhos, a Viviane era uma de nós. Então, quando a Viviane é morta dessa forma, primeiro, isso nos dói na carne, isso nos tira um pedaço, e a gente tem o direito de sentir essa dor. Em segundo lugar, isso nos exaure, porque a gente passou um ano brigando e falando sobre feminicídio, e terminamos esse ano numa noite de Natal com 6 mulheres mortas na frente dos filhos. Isso dá uma sensação de exaurimento, de desânimo. E é óbvio que, passada essa sensação de exaurimento, a gente tem que usar esse fato e o choque que ele despertou nas pessoas, de uma forma geral, para transformar isso em algo positivo e esperar que a gente termine 2021 sem esse mesmo quadro se repetindo. Então, eu agradeço demais esse espaço que você abre aqui para que a gente fale mais uma vez para a sociedade, não só na academia, não só nos congressos jurídicos, não só no legislativo, para que a gente fale para a sociedade sobre o feminicídio. E a gente se coloca à disposição, obviamente, para sempre discutir esse tema e qualquer outro que se julgar conveniente a nossa participação. Deixo um abraço aqui para os meus debatedores, para o Pedro, e um feliz ano novo a todos aqui, a todos que nos ouvem.
Também quero agradecer a presença nesse bloco aqui da Procuradora do Estado, Maria Alice Dias Gonçalves, diretora de comunicação da Associação dos Procuradores do Estado. Muito obrigado pela presença. Até a próxima, hein, doutora Maria Alice? Até. Eu queria só falar uma coisinha só, Pedro, que eu acho importante pelos estudos que eu tenho feito, a questão da educação dos meninos e das meninas. Eu vou aqui me valer das lições da doutora Renata Andrade Lotufo, que é juíza federal, para assim, quando você tem uma menina, eduque a menina para ela não ser boazinha, porque o mundo é muito cruel com as mulheres, infelizmente. Então, se você cria uma criança boazinha, uma menina boazinha, ela não vai ter defesa depois ela não vai poder se defender. E se você tiver um menino, na hora de criar um menino, você tem que ensinar para ele a romper esse ciclo de violência, de que a tapa de amor não dói, ou coisas assim, e sempre respeitar o consentimento das mulheres, porque o consentimento é muito importante. Só ter relações sexuais, por exemplo, quando ela expressar o sim, porque não é não. Porque o problema de não saber ouvir o não foi exatamente o que levou o Trump a um ato absurdo que ele fez, e é exatamente isso que faz com que os homens cometam esses crimes tão bárbaros, que é como se fosse defender a honra deles. Na verdade, é um ato de covardia. Muito obrigada, e eu agradeço todos os componentes daqui dessa mesa, que são muito qualificados. Muito obrigada, e pela honra de falar de um assunto tão importante como esse. Obrigada.